Em uma rodovia tranquila no norte da Califórnia, em 1977, uma jovem de 20 anos chamada Colleen Stan aceitou uma carona no que parecia ser o carro mais seguro possível na estrada, o de um jovem casal com um bebê no banco de trás. Foi uma decisão que pareceu razoável, até mesmo responsável. Mas, minutos depois, ela estava amordaçada, vendada e selada dentro de uma caixa de madeira. Ela permaneceria prisioneira por 7 anos, mantida sob a cama de seu raptor como um objeto, com sua identidade apagada, retirada apenas para ser torturada, ameaçada e controlada. Este é um dos casos de sequestro mais perturbadores, complexos e psicologicamente chocantes da história americana. A história de Colleen Stan, a mulher que o mundo conheceria mais tarde como a garota na caixa. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei, curtir, para que mais pessoas possam ver este caso, e inscreva-se no canal com todas as notificações ativadas para nunca perder uma investigação de true crime, crime real, ou um caso arquivado. E diga-nos nos comentários de onde você está nos assistindo, seu apoio ajuda a manter essas histórias vivas. Era a manhã de 19 de maio de 1977. Colleen Stan, 20 anos, estava parada na beira da estrada em Eugene, Oregon, com o polegar levantado, pedindo carona. Ela era uma caroneira experiente, e nos anos 1970, pós-verão do amor, era uma forma de viajar comum, quase banal. Ainda não era considerado o jogo de vida ou morte que se tornaria mais tarde. Colleen tinha um plano simples: pegar carona em direção ao sul, até o norte da Califórnia, para a festa de aniversário de sua amiga. Ela era cautelosa. Confiava em seus instintos. Ela já havia deixado passar 2 caronas, uma van cheia de homens, um motorista solitário que não pareceu confiável. Ela estava esperando pela carona certa, a segura. Então, um pequeno Dodge Colt azul parou. Dentro estavam Cameron e Janice Oker. Eram um jovem casal, ambos com 20 e poucos anos, educados, sorridentes e aparentemente normais. E no banco de trás, dormindo pacificamente em um bebê conforto, estava sua filha pequena. Esse único detalhe, a presença de um bebê, agiu como um símbolo universal de segurança. Colleen sentiu sua cautela derreter. Um casal com um bebê, pensou ela. Nada pode dar errado com pessoas assim. Ela sorriu, agradeceu e sentou-se no banco da frente. As portas se fecharam, o carro voltou para a rodovia, e sem saber, a liberdade de Colleen Stan havia terminado. A primeira hora de viagem foi perfeitamente agradável. Eles dirigiam para o sul na Interestadual 5, com a paisagem das florestas do Oregon passando. Eles tiveram uma conversa banal, de onde ela era, para onde estava indo. Colleen relaxou, sentindo que tinha feito a escolha certa. Mas então, enquanto se aproximavam da cidade de Red Bluff, Califórnia, Cameron Oker, sem aviso, saiu da rodovia principal. Ele entrou em uma estrada de terra estreita e isolada, os pneus cantando no cascalho enquanto o carro levantava uma nuvem de poeira. As árvores densas se fecharam ao redor deles, bloqueando o sol. O coração de Colleen começou a disparar. Ela perguntou aonde estavam indo. Cameron respondeu casualmente que queria explorar uma estrada secundária, talvez encontrar uma cachoeira pitoresca da qual ouvirá falar. A mudança na atmosfera foi imediata, a conversa amigável parou. De repente, tudo ficou quieto, tenso e profundamente errado. Antes que Colleen pudesse processar totalmente o perigo, antes mesmo que pudesse alcançar a maçaneta da porta, Cameron parou o carro em uma clareira isolada. Ele se virou para ela, seu rosto não mais sorridente. Em um instante, ele colocou uma faca em sua garganta. Ele disse a ela para não gritar. Simultaneamente, Janice, do banco de trás, segurava um pano sobre o próprio rosto, um sinal, como Colleen perceberia mais tarde, para o que estava por vir. Cameron a agarrou. Ele forçou a cabeça dela em um dispositivo de madeira estranho e pesado que ele havia claramente construído, uma caixa de cabeça, EADOX. Era uma engenhoca rudimentar, semelhante a um capacete, projetada para silenciar, imobilizar e cegar a vítima. No momento em que foi trancada em torno de sua cabeça, Colleen foi mergulhada na escuridão e no silêncio total, capaz de ouvir apenas sua própria respiração abafada e em pânico. Ela estava presa. Pelos próximos 7 anos, ela raramente veria a luz do dia novamente. Os Okers a levaram para sua casa em Red Bluff, um trailer, mobile home, de aparência modesta, totalmente inofensivo por fora. Mas dentro daquela casa, o casamento de Cameron e Janice era construído sobre uma base de controle, sadismo e fantasias sombrias e distorcidas. Cameron Oker sonhava há muito tempo em possuir,
literalmente possuir, uma escrava humana. Ele era um predador profundamente perturbado, e havia passado anos destruindo emocionalmente e manipulando sua jovem esposa, Janice, para que ela aceitasse e até participasse de suas fantasias. Antes de Colleen, a própria Janice tinha sido a principal vítima da violência de Cameron, vivendo aterrorizada por ele. A chegada de Colleen não foi o começo do sadismo de Cameron, foi apenas a próxima fase. Ela se tornou um novo alvo dedicado aos seus desejos. Eles conduziram Colleen, vendada e apavorada, para dentro da casa. Eles a levaram para o pequeno espaço que servia de porão. Cameron amarrou seus braços. Ele a despiu, acorrentou-a às vigas do teto, por horas, a submeteu a um ritual horrível de tortura. Ele a espancou, chicoteou e administrou choques elétricos, tudo enquanto Janice era forçada a assistir. Quando finalmente terminou, ele a trancou dentro de outra de suas construções, a caixa. Era uma estrutura de compensado semelhante a um caixão, mal grande o suficiente para Colleen se encolher em posição fetal. Foi projetada para ser hermética, à prova de som e impossível de escapar por dentro. Então, ele e Janice deslizaram a pesada caixa para o espaço escuro e vazio sob seu colchão d'água. Isso se tornaria sua prisão. Por dias, meses, anos. Para entender o horror psicológico desse cativeiro, é preciso entender a própria caixa. Ela foi intencionalmente projetada não apenas para restringir seu corpo, mas para quebrar sua mente. Lá dentro, era escuro como breu, sempre. Era quente, sufocante. Nos meses de verão escaldante de Red Bluff, as temperaturas dentro da caixa ultrapassavam facilmente os 38 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit. Colleen ficava deitada em seu próprio suor, desenvolvendo feridas, mal conseguindo se mover, respirando ar quente e viciado através de uma minúscula e primitiva abertura de ventilação. Recebia uma comadre para suas necessidades. Ela era alimentada com uma pequena refeição por dia. Por horas e horas, às vezes 23 horas seguidas, Colleen permanecia presa naquela tumba viva. Ela estava diretamente sob a cama dos Walkers. Ela podia ouvi-los dormir, ouvi-los conversar, ouvi-los viver suas vidas, ouvir a estrutura da cama render acima de sua cabeça, tudo isso enquanto eles jamais reconheciam um ser humano vivo, respirando, escondido a centímetros sob o assoalho. O dano psicológico de ser tratada não como uma pessoa, mas como um objeto, uma coisa secreta, era inimaginável. E, no entanto, Cameron queria mais do que apenas controle físico. Ele precisava possuir a mente dela. Para garantir que Colleen nunca tentasse escapar, mesmo que encontrasse uma oportunidade, ele inventou uma mentira elaborada e aterrorizante. Ele a convenceu de que fazia parte de uma organização invisível, poderosa e sombria chamada a Companhia. Ele lhe disse que a Companhia era uma sociedade secreta que lidava com tráfico de seres humanos e que agora eles a possuíam. Ele a avisou que eles tinham agentes em todos os lugares, observando-a o tempo todo. Se ela tentasse fugir, a Companhia a encontraria, a torturaria muito pior do que ele jamais havia feito, e depois assassinaria sua família inteira. Para uma jovem já exausta, apavorada, em dor constante e completamente isolada da realidade, essa ameaça parecia assustadoramente real. Ele havia quebrado sua conexão com o mundo, e agora estava substituindo-a por sua própria ficção sombria. Em poucos meses, ela parou de lutar. O medo do que poderia acontecer com sua família era maior do que a realidade do que estava acontecendo com ela. O medo tornou-se obediência. À medida que seu controle se solidificava, Cameron começou a permitir que Colleen saísse da caixa por períodos mais longos, mas apenas para trabalhar, e sempre sob seu controle total. Ele até lhe deu um novo nome, K. Ele a forçava a cortar lenha, cavar buracos e construir outras estruturas em sua propriedade. Ela se tornou sua escrava em nome e na prática. Em alguns dias, ele a fazia marchar pelo quintal com uma coleira em volta do pescoço, forçando-a a trabalhar enquanto ele observava, uma arma frequentemente visível em seu cinto. Os vizinhos a viam. Eles viam a mulher quieta e magra trabalhando no quintal. Mas ninguém entendia o que estava vendo. Ela parecia uma ajudante tímida e quieta, estranhamente complacente, nunca fazendo contato visual, nunca falando a menos que falassem com ela. Eles nunca imaginaram que ela era uma mulher sequestrada mantida como propriedade. Imagine a cena: Colleen, descalça na terra, vestida com trapos, cortando lenha silenciosamente sob o olhar impassível de Cameron Walker. Janice por perto, segurando seu bebê, fingindo não ver o horror que se desenrolava a poucos metros de distância. Pássaros cantando acima, o sol brilhando,
os sons de uma tarde normal na Califórnia mascarando a profunda brutalidade que estava ocorrendo. Dentro da caixa, seu mundo encolheu para a escuridão e o calor. Ela memorizou cada som acima dela. O padrão dos passos. O som de suas vozes. Os rangidos na estrutura da cama. Esses sons se tornaram seu único relógio, seu único calendário. Ela contava os dias pelo ritmo da vida que era vivida logo acima de sua prisão. Meses se transformaram em um ano. Um ano se transformou em 2. Depois 3. Em 1981, 4 anos após o sequestro, Cameron levou a manipulação psicológica ainda mais longe. Ele queria formalizar sua escravidão. Ele forçou Colleen a assinar um contrato de escrava detalhado e aterrorizante, escrito em linguagem formal, quase jurídica. O documento declarava que ela, agora conhecida como K, se entregava voluntariamente a ele como propriedade, corpo e alma, pelo resto da vida. Era, claro, juridicamente sem sentido. Mas para Colleen, foi psicologicamente devastador. Ela acreditava que era um contrato real, e acreditava que a companhia o faria cumprir. Em sua mente, a fuga não era mais uma opção. Ela não era mais Colleen Stan, ela era K, uma escrava. Surpreendentemente, em certo ponto, o controle de Cameron tornou-se tão absoluto que ele decidiu testar seus limites. Ele permitiu que Colleen visitasse sua família. Sob regras rígidas e com ameaças aterrorizantes, ele a levou de volta ao Oregon. Ela entrou na casa de seus pais, uma pessoa que eles não viam há anos. Ela estava severamente abaixo do peso, pálida e estranhamente silenciosa, mas estava viva. Sua família estava exultante, aliviada, mas também profundamente confusa. Ela parecia nervosa, reservada, seus olhos constantemente dardejando. Ela nunca revelou o que estava acontecendo com ela. As ameaças da companhia ecoavam em sua mente. Sua família fazia perguntas. Onde ela esteve? Quem era esse homem, Cameron, que ela apresentou como seu namorado? Ela deu respostas vagas e ensaiadas sobre encontrar uma nova vida, um novo grupo. Ela não pediu ajuda, nem podia. Sua família, perplexa e preocupada, teorizou que ela havia se juntado a um grupo religioso rígido, um culto, ou simplesmente caído em um relacionamento profundamente controlador. Eles não tinham estrutura para entender a verdade. Após a curta visita, Cameron a levou de volta para a Califórnia. Sua melhor chance de resgate havia chegado, e partido. O domínio psicológico era absoluto. Anos depois, até mesmo detetives experientes que trabalharam no caso admitiriam, eles quebraram a mente dela muito antes de quebrarem seus ossos. Mas no início dos anos 1980, a dinâmica sombria na casa de Red Bluff começou a mudar. Janice Oker fora cúmplice dos abusos por muito tempo. Era ela quem entregava as refeições miseráveis de Colleen, ela assistia à tortura, ela ajudava a manter a mentira da companhia. Mas a própria Janice estava presa na teia de controle de Cameron há anos, e o peso inimaginável de sua culpa, combinado com seu próprio trauma, começou a fraturar sua obediência. Cameron estava se tornando mais errático, suas fantasias mais violentas. Ele começou a falar em arranjar uma nova escrava, uma segunda. Janice ficou apavorada. Ela temia que o próximo passo de Cameron fosse matar Colleen para dar lugar a uma nova vítima, ou pior, que ele pudesse eventualmente matá-la para silenciá-la. Pela primeira vez, Janice começou a ver Colleen não como uma rival, mas como uma colega vítima. Ela começou a questionar a crueldade de Cameron, pequenos atos de desafio que o enfureciam. Então, em agosto de 1984, 7 anos depois que Colleen foi trancada na caixa pela primeira vez, Janice fez algo impensável. Ela encontrou um momento a sós com Colleen. E ela lhe disse a verdade. Ela lhe disse que a companhia não era real. Ela explicou que toda a história, os agentes, a vigilância, as ameaças, havia sido uma mentira. Era uma arma psicológica que Cameron havia inventado para controlar as duas. Para Colleen, foi como se o mundo inteiro tivesse sido reiniciado. O chão moveu-se sob seus pés. 7 anos de medo paralisante, o próprio fundamento de seu cativeiro, desmoronaram em uma clareza súbita e chocante. Era tudo mentira. Ele era apenas um homem. E pela primeira vez em 2557 dias, ela viu um caminho para a fuga. Poucos dias depois, Cameron saiu para seu trabalho na madeireira. No momento em que a porta se fechou, Janice se aproximou de Colleen silenciosamente. Você tem que ir embora, disse ela. Ele vai matar nós duas. Ela deu a Colleen dinheiro para o ônibus e instruções sobre como chegar à estação sem ser vista.
Trêmula, mas determinada, Colleen Stan saiu pela porta da frente daquela casa. Ela caminhou para a luz brilhante do sol, seu primeiro passo desprotegido em direção à liberdade em 7 anos. Ela embarcou em um ônibus, viajou 300 milhas, 480 quilômetros, para o norte e voltou para a casa de sua família no Oregon. Ela estava livre. Mas a história estava longe de terminar. Quando Colleen chegou em casa, sua família mal podia acreditar no que via. Era como se um fantasma tivesse atravessado a porta. Mas Colleen, incrivelmente, não contatou a polícia imediatamente. Seu corpo estava livre, mas sua mente ainda estava profundamente condicionada. Ela estava apavorada que Cameron a encontrasse, ou que a companhia, mesmo sabendo que era falso, pudesse de alguma forma ainda ser real. As correntes psicológicas eram mais difíceis de quebrar do que as físicas. Levou meses. Meses de descompressão lenta e agonizante. Meses de sua família apoiando gentilmente, antes que ela percebesse totalmente a verdade. Cameron Walker não tinha mais poder sobre ela. E no final, foi Janice, e não Colleen, quem finalmente contatou as autoridades. Temendo por sua própria vida, Janice foi à polícia e confessou tudo. Ela contou a eles toda a história, desde o sequestro até a caixa, a tortura e as mentiras. Quando os investigadores ouviram a confissão de Janice, ficaram atordoados. Era uma história tão horrível, tão fora do comum, que era quase inacreditável. Colleen Stan havia sobrevivido a um dos sequestros mais longos e brutais da história dos Estados Unidos, e ela viveu para contar a história. A polícia invadiu o trailer dos Walkers. Eles encontraram a caixa em forma de caixão exatamente onde Janice disse que estaria, debaixo da cama. Eles encontraram restrições, dispositivos de tortura, chicotes, polias, fotografias perturbadoras, o contrato de escrava e notas manuscritas detalhadas de Cameron documentando suas fantasias de construir uma rede de escravas. As evidências eram esmagadoras. Em 1985, a polícia prendeu Cameron Walker. O julgamento foi uma sensação na mídia. Colleen Stan subiu ao banco das testemunhas e, em detalhes agonizantes e meticulosos, testemunhou sobre seu cativeiro. Ela falou com calma, clareza e com uma coragem inimaginável que chocou o tribunal. Ela descreveu a caixa, a tortura, a companhia e a destruição psicológica. Os jurados choraram abertamente. Repórteres experientes lutaram para descrever o horror sem sensacionalismo. A defesa de Cameron tentou argumentar o impensável, que Colleen havia consentido. Que ela era uma participante voluntária em um relacionamento BDSM e havia ficado voluntariamente. Mas 7 anos de abuso documentado, a existência da caixa, o testemunho psicológico e as evidências físicas tornaram esse argumento impossível. O júri condenou Cameron Walker por múltiplas acusações de sequestro, estupro e agressão sexual. Ele foi sentenciado a 104 anos de prisão. Janice Walker, em troca de seu testemunho condenatório contra o marido, recebeu imunidade total de acusação. Anos mais tarde, detetives, psicólogos e profilers do FBI estudariam o caso de Colleen para entender os mecanismos de controle coercitivo, vínculo traumático e cativeiro psicológico. Tornou-se um exemplo clássico do que é muitas vezes incompreendido como Síndrome de Estocolmo, um caso que demonstra como uma vítima pode parecer complacente, até mesmo amigável, mas ainda assim estar totalmente aprisionada. Mostra como a mente pode ser uma prisão mais eficaz do que qualquer porta trancada. Colleen Stan nunca desapareceu. Ela foi roubada, escondida e torturada, mas sobreviveu. Sua história é um dos capítulos mais sombrios do True Crime, mas é, no final, uma história de sobrevivência. O caso de Colleen Stan nos força a confrontar uma verdade desconfortável. O cativeiro nem sempre é feito de correntes e portas trancadas. Às vezes, é o medo, a manipulação e mentiras fortes o suficiente para prender uma pessoa à vista de todos por anos. A resiliência de Colleen, sua coragem para testemunhar e sua capacidade de reivindicar sua vida permanecem como um testemunho da resistência do espírito humano, um lembrete de que mesmo nos lugares mais sombrios e sufocantes, a sobrevivência é possível. O que você acha deste caso e da complexa psicologia da sobrevivência? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários, mas, por favor, mantenha-os respeitosos com Colleen e sua família. Se você quiser mais documentários de True Crime como este, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo para que mais pessoas possam aprender sobre essas histórias, porque entender o passado ajuda a proteger o futuro.